Se você tem mais de 18 anos, eu recomendo que você assista esse filme e eu já aviso que darei spoiler. Por isso, se você não gosta de saber o final do filme antes de assisti-lo, pare o vídeo aqui e depois que assistir, volte para analisar as conclusões que eu vou apresentar agora. A intenção desse vídeo é fazer uma análise educativa e analítica com o objetivo de ajudar o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro, tomando como exemplo e ilustração esse filme, que é uma das maiores obras do grande diretor Stanley Kubrick. O filme é De Olhos Bem Fechados, estrelado por Nicole Kidman e Tom Cruise, esses grandes astros de Hollywood que atuaram de modo impecável, talvez até pelo fato de eles serem casados na época, casados na vida real, quando esse filme foi gravado. E eu vou, para situar vocês, dizer que nessa cena aqui, especificamente, estava havendo uma discussão entre o casal e o Tom Cruise, eu vou chamar de Tom Cruise, embora não seja esse o nome dele no filme, e a Nicole Kidman, eu chamarei também de Nicole Kidman, apesar de não ser este o nome dela no filme. Então, durante aquela discussão, ele disse que as mulheres não traem porque o pensamento da mulher é diferente do homem. E quando ele diz isso, ela fica indignada, ela fica tão irada que ela expõe que numa determinada viagem ela teve um desejo sexual tão intenso por um homem que ela, naquela ocasião, estava disposta a romper o casamento, a largar o marido, a filha, a vida dela, para ficar com um fuzileiro naval pelo qual ela se apaixonou em uma determinada ocasião. E veja como é interessante a cena tão bem dirigida e a atuação tanto da Nicole Kidman como do Tom Cruise, quando ele demonstra uma perplexidade absurda. Ele fica atônito e fica atordoado durante todo o filme. Veja só a expressão facial dele quando ela faz essa revelação e ele fica absolutamente chocado. Veja só como ele é um bom ator, não só nesses filmes de ação, como também nesse filme aqui extremamente dramático. Vamos ver a cena. Que se ele me quisesse, Ele estava falando sobre o marinheiro. mesmo que fosse por uma noite, eu estaria pronta para largar tudo. Olha a expressão dele. Você, Helena, a porra do meu futuro, Helena é a filha deles. tudo. Viram aí? Ela faz essa revelação bombástica, essa confissão de que ela, por muito pouco, não teria traído o próprio marido. E eu considero esse um excelente filme porque ele tem mensagens salutares, mensagens subliminares e mensagens diretas. E embora seja uma obra de ficção, esse filme é bastante rico e instrutivo porque ele traz essas mensagens que podem ajudar muitos casais. Ainda que você esteja solteiro ou solteira, faça uma reflexão sobre esse filme e, nesse sentido,
eu vou trazer aqui algumas conclusões importantes que eu particularmente detectei. Na minha opinião, ficou reforçada aqui a ideia no sentido de que deve haver diálogo aberto entre o casal. Essa é uma recomendação que eu sempre afirmo, porque a verdade, a honestidade, a transparência são virtudes imprescindíveis para qualquer relação, qualquer relacionamento, ainda que não seja um relacionamento afetivo, mas um relacionamento entre patrão, empregado, entre amigos, entre pais e filhos, entre mãe e filha, entre irmãos. A honestidade, a verdade, o diálogo aberto é indispensável para que você saiba onde que você está. É fundamental para que não haja esse tipo de surpresa desagradável. E esse filme apresenta uma importantíssima lição no sentido de que a mulher também é um ser desejante e muitas vezes desejante sexual, feroz, às vezes de modo mais intenso do que muitos homens. E essa mensagem é importante que seja aprendida pelos homens que desconhecem essa realidade e que subestimam o desejo da mulher. É necessário que haja autoconfiança do homem, é claro, entretanto, há que haver também equilíbrio em relação à autoconfiança do homem. No filme, a Nicole Kidman revela um grande desgosto devido à excessiva autoconfiança do marido. E assim, talvez por vingança, ou por desabafo, ou talvez pela simples intenção de se abrir, ela revelou essa situação que ela escondia há anos, o fato de ela ter se interessado sexualmente por um estranho marinheiro. Inclusive, ela revelou a possibilidade de abandonar a sua família para se relacionar com esse marinheiro, e essa abrupta revelação causou uma grande perplexidade ao Tom Cruise, que viu a autoconfiança dele desabar subitamente. Essa cena, na minha opinião, ensina a importância de haver equilíbrio em tudo na vida, inclusive em relação à virtude de se ter autoconfiança. E indica também a importância de se ter diálogo aberto constante na relação entre o casal. E ensina também que por mais que nós façamos, por mais que você se empenhe, seja você homem ou mulher, nunca haverá o controle sobre o pensamento e sobre o sentimento do outro. Jamais. Você pode ser o melhor marido, você pode ser a melhor mulher do mundo, mas para o seu homem ou para a sua mulher, jamais você conseguirá controlar o sentimento, os pensamentos, jamais. Você tem que receber com serenidade essa realidade e saber que tudo é possível no relacionamento, inclusive uma separação abrupta. Pode acontecer. E se houver, você tem que sair com o máximo de tranquilidade possível. Você tem que estar sempre preparado, sempre preparada para essa situação. Daí porque eu entendo que o diálogo aberto é fundamental para que se exponham os desejos mais íntimos, tanto como para se evitar a surpresa de uma traição efetiva ou de uma traição iminente. Outra conclusão, a traição, conforme se vê ao longo desse filme, ela não leva a nada e, além disso, ela pode ser mortal. Ao saber da fantasia da esposa pelo marinheiro, aparentemente o Tom Cruise vai a campo no intuito de se vingar, ou talvez simplesmente ele sai para lugares extremamente perigosos que ameaçam o relacionamento dele com a esposa, e seja qual for o motivo, o marido jamais deveria ir a esses lugares aonde ele foi. Em relação àquela cantada que ele recebeu da filha do paciente que acabou de morrer, o Tom
ele se saiu perfeitamente bem porque ele negou prontamente a aproximação com toda a classe. No entanto, ele errou gravemente ao conversar posteriormente com uma garota de programa e ao entrar na residência dela. Mas, por sorte, ele desistiu do programa logo após receber o telefonema da sua esposa. Se ele tivesse se envolvido com aquela garota de programa, ele poderia se contaminar com uma doença venérea grave, conforme o próprio filme narrou mais à frente, quando a amiga relatou que ela havia falecido por HIV. E outro erro grave do Tom Cruise nesse filme foi aceitar ir clandestinamente àquele evento secreto de orgia. Esse erro, além do risco de contrair uma doença venérea, poderia ter custado a própria vida dele ou da família dele, a partir dessa máfia organizadora do evento, porque, de acordo com o filme, ficou bastante evidenciado o poder dessa máfia, dessa suposta máfia, pela ameaça expressa que ele sofreu por aquela carta que ele recebeu, assim como pela agressão física sofrida pelo amigo pianista dele e pela máscara, a máscara que foi deixada na cama dele de modo absolutamente surpreendente. E, felizmente e por sorte, ele não consumou nenhum ato de adultério, o que acabou então preservando a integridade física dele, assim como preservou o casamento dele. E as confissões feitas pela Nicole, referentes ao desejo pelo marinheiro e sobre o sonho erótico em que ela estava praticando um ato sexual em grupo, poderiam ter conduzido ao rompimento do casamento se o Tom Cruise tivesse uma mentalidade frágil ou um comportamento orgulhoso. Da mesma forma, as peripécias que foram confessadas pelo Tom Cruise referentes à ida ao evento secreto poderiam ter causado a ruptura do casamento se a Nicole tivesse uma mentalidade frágil ou se fosse uma mulher excessivamente orgulhosa. No entanto, na minha opinião, apesar dos acontecimentos, eu considero que na história a esposa e o marido tiveram bastante maturidade para superar as confissões mútuas e, com sabedoria, eles mantiveram sólido o casamento, conforme se constatou ao final do filme, quando a esposa disse que eles deveriam praticar atividade sexual com o máximo de urgência. Portanto, os resumos, as conclusões seriam: o homem deve ser autoconfiante, mas sem exagero, tem que haver um equilíbrio. O casal deve ter diálogo aberto e constante, inclusive em relação aos seus desejos sexuais mais íntimos. O homem deve buscar satisfazer a sua mulher ao máximo e vice-versa. O homem e a mulher jamais devem se entregar a desejos ou fantasias fora do casamento, já que tais situações, além de arruinar o casamento, podem ser literalmente fatais. E o casal deve manter a chama sexual acesa de modo constante. Essas são as conclusões que eu encontrei. Se você tiver outras conclusões, coloque aqui nos comentários. Um abraço.